Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Nossa aula de número 72 tem como objeto de conhecimento construção composicional e estilo, e como detalhamento, recursos verbais e não verbais, tá bom? Nós vamos trabalhar então os recursos verbais e não verbais dentro do texto de divulgação científica. Vamos lá? Muito bem, nós vamos começar a nossa aula, para trazer aí os recursos verbais e não verbais dentro dos textos de divulgação científica, ok? E aí nós temos aqui, eu trouxe para vocês, um exemplo de um texto de divulgação científica para a gente começar a analisar esses recursos verbais e não verbais que são utilizados, tá? Então, nós temos aqui, para começar, uma imagem, Uma imagem como aí da ideia de uma professora com alguns alunos fazendo acho que estudando, como se fosse uma pesquisa ali, e um tubarão aqui em cima comendo batata frita. O que isso tem a ver, então, aí com o nosso texto, Vamos ver, então, com o texto de divulgação científica. Lembrando que essa imagem ela faz parte dos recursos não verbais, Nós temos as imagens fazendo essa função. E aí o título diz o seguinte: crianças revisam artigos científicos em projeto com participação de pesquisadores da USP. Olha só que interessante, As crianças, então, elas vão revisar aí artigos científicos, artigos que realmente foram escritos por pesquisadores, da USP, e faz parte, essa revisão desses artigos faz parte de um projeto, junto com esses pesquisadores. E aí o subtítulo traz o seguinte: artigo de pesquisadoras do Instituto Biociências da USP sobre tubarões urbanos passou por revisores de 8 a 15 anos na revista científica para crianças Frontiers for Young Minds, Nós temos aí, então, esse artigo sendo publicado nessa revista, e essas crianças de 8 a 15 anos fizeram a leitura. Nós não vamos ler toda a matéria, mas em específico algumas partes bem importantes que trazem aí o porquê da importância, o motivo dessa importância da leitura dos textos de divulgação científica, que não são os textos científicos, tá? A gente já, inclusive, até viu em outras aulas, o texto de divulgação científica, ele divulga a ciência, Ele divulga a partir de artigos científicos, ok? Então, o primeiro parágrafo dessa matéria traz o seguinte: é comum ver animais silvestres no meio urbano, como esquilos e guaxinins. Mas já pensou em tubarões na cidade? Segundo o artigo publicado na revista, aí que eu acabei de falar para vocês, os tubarões vivem mais perto das pessoas do que se imagina. E embora viver em cidades costeiras possa trazer muitos benefícios, como alimentação abundante e proteção contra grandes predadores, os chamados tubarões urbanos. São afetados negativamente pela poluição e pesca. Então vejam que esse primeiro parágrafo aqui, ele já trouxe aí uma introdução do que é esse artigo científico, sobre o que esse artigo científico está tratando, dessa pesquisadora. Então nós podemos chamar de um texto de divulgação científica porque ele está aí divulgando esse artigo, ou seja, alguém fez uma leitura, e está divulgando ali o que aquele artigo traz de informação, tá bom? Aí temos outras informações aqui, que o artigo foi publicado pelas biólogas Renata Guimarães Moreira, e Bianca Souza Rangel, que são professoras do Instituto de Biociências da USP. Elas fizeram esses estudos, E a partir da introdução dessas crianças, você consegue ter uma leitura bem simples, bem objetiva e clara, Então, olha só. A bióloga Bianca Rangel, em entrevista para a agência FAPESP, destaca que foi muito interessante e enriquecedor passar pela experiência de um processo de revisão por pares em que os revisores são crianças. Um grande desafio foi conseguir comunicar de forma clara e objetiva a ciência, tá? Isso é uma das características do texto de divulgação científica, tá? A linguagem ela precisa ser clara e objetiva.
que fazemos no campo e no laboratório para esse público, disse a pesquisadora. Tá? Então, Bianca também ressaltou que um dos objetivos dos pesquisadores envolvidos no artigo sobre tubarões urbanos foi alcançar um público mais amplo para o trabalho realizado. Ao adquirir conhecimento sobre ainda no começo da vida, sobre a importância dos tubarões, talvez jovens possam influenciar os pais e tomar melhores decisões no futuro, para que esses animais não sejam extintos, tá? Então, olha só a importância da leitura desses textos de divulgação científica a partir da leitura de um artigo, né? A gente começa, então, aí perceber a importância. Se uma criança faz essa leitura, ela começa também aí a ter esse papel de divulgar, né, a ciência a partir da sua leitura, de uma leitura mais clara, de uma leitura mais objetiva, né? Então, a principal característica desses textos de divulgação científica é justamente isso. Vocês imaginam, então, uma pesquisadora da Universidade de São Paulo, né, faz, então, uma pesquisa ali dentro de laboratório, com tantos termos científicos sendo utilizados, e essas crianças fazendo essa leitura não vão entender nada, né? Então, elas precisam de uma linguagem bem clara e objetiva para que essa informação chegue, né, até a esse público, certo? Nós vamos ver então agora o que são os textos de divulgação científicas. Olha só, os textos de divulgação científica são aqueles que têm o objetivo de tornar público o conhecimento produzido por diferentes segmentos da sociedade, que, por meio da pesquisa, produzem ciência. Seu propósito primordial consiste em transmitir à população um saber necessário que possa compreender o mundo em que está inserido e para ajudá-la a tomar decisões, né? Então vejam aí que os textos de divulgação científica, o principal objetivo deles é transmitir à população algo necessário, né? Uma informação necessária para compreender o mundo que nós estamos inseridos, né? E para ajudar aí a tomar decisões também. É como se eu estivesse fazendo uma leitura, né? Eu faço uma leitura de uma pesquisa científica e eu torno público, a partir desses textos de divulgação científica, né? Eu torno público o conhecimento aí que foi produzido por diferentes pesquisadores, certo? Que produzem ciência. Tá? Nós vamos começar a ver, então, as características desses textos de divulgação científica. Primeira característica, então, são apresentados com uma linguagem clara, objetiva, impessoal, de acordo com as normas da língua. Foi aquilo que eu falei para vocês agora na nossa matéria. Precisa ter uma linguagem clara, né? Algo que não apresente tantas palavras rebuscadas, né? Tenha um objetivo, aquela informação, e algo impessoal, não tomando partido de nenhum dos lados, né? E sempre de acordo com as normas da língua portuguesa, tá bom? Ali a ortografia, né, a gramática precisam estar empregadas, ok? Próximo, então, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, as gírias, as figuras de linguagem, né, com redundância e ambiguidade. Isso aí não pode acontecer nesses textos de divulgação científica, né? Tem que ser uma linguagem objetiva e clara, mas que não vá para o coloquial, porque a gente use no cotidiano, né? Não vou utilizar gírias, não vou utilizar figuras de linguagem, não vou usar redundância. Isso aí não pode também ter no nosso texto, tá bom? De divulgação científica. Presença de termos técnicos da área, né? Sempre vai aparecer ali, então, esses termos técnicos, de uma forma bem simples, para que haja esse entendimento também. Vamos continuar. Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos, tá? Então, esses pesquisadores, eles escrevem esses textos, né? Eles são especialistas, né, no assunto dedicado à ciência, e eles trazem aí esses métodos científicos para dentro dessas pesquisas. Então, a maioria desses textos de divulgação científica são escritos por esses pesquisadores. Vamos continuar. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Então, nós vamos encontrar esses tipos de texto de divulgação científica, né? Muito nas revistas,
nos jornais que tratam dessa temática, né, da ciência, livros, algumas plataformas, né, digitais de divulgação científica. A televisão traz também os textos de divulgação científica e a internet, que é um vasto campo, então, para a divulgação também desses textos, tá bom? Aonde que esses textos vão circular, professor? Olha só, o contexto de circulação, né? Uma das condições para promover a popularização da ciência e fazer com que ela deixe de circular somente em publicações voltadas para cientistas, né? Nós precisamos fazer com que esse texto ele circule, não fique somente voltado ali para os cientistas, só para os cientistas lerem. Se um dos objetivos do texto científico, né, é alcançar uma quantidade maior de pessoas, né, de uma linguagem mais clara e objetiva, então eu preciso sair ali daquela casinha apenas de só os cientistas lerem, como a gente diz, né, só os pares que vão ler. Não, a gente precisa levar adiante esse conhecimento, né, essa leitura. Certo? E aí, por essa razão, vamos continuar, jornais de grande alcance começaram a abrir espaços para os textos de divulgação científica. Opa, olha só, os jornais de grande alcance. Se eu tenho ali um texto de divulgação científica que vai alcançar mais pessoas, o melhor caminho ali é o jornal, né? O jornal para que chegue realmente aí ao maior número de pessoas possíveis, tá? Vão surgir também aí algumas revistas voltadas especificamente para esse fim, como Ciência Hoje, que é uma das revistas, né? American Brasil, Galileu, super interessante, né? São revistas, então, que trazem essas temáticas. Quantas dessas revistas aí vocês já não tiveram contato ou já ouviram falar? Essas revistas, elas trazem, então, aí pesquisas, né? Trazem textos de divulgação científica. Vamos continuar. Os leitores dos textos de divulgação científica, né? Quem são, então, os leitores que procuram esses textos? Então, quem procura os textos de divulgação científica é o leitor de jornais e revistas. A maioria deles teve contato ali com jornal e revista, está sempre buscando, então, conhecimento, né? Por parte ali da ciência, quer dizer, buscando conhecimento na ciência, e aí vai procurar esses textos de divulgação científica em jornais e revistas, tá? Continuando, o grau de conhecimento, então, sobre questões abordadas vai variar bastante, porque esse é um público heterogêneo, né, que pode incluir desde criança até adultos com formação universitária. Então, qualquer pessoa que possa, né, pegar esses textos, ela vai ter um conhecimento, ela vai fazer essa leitura, ela vai ter conhecimento. Então, esse texto ele precisa realmente estar com uma linguagem adequada para que crianças, né, e adultos em formação universitária consigam fazer a leitura, tá bom? A estrutura do texto, vamos lá. O texto de divulgação científica ele não apresenta uma estrutura fixa, mas costuma trazer uma introdução mais geral, destinada ali a capturar a atenção do leitor para a questão científica a ser abordada, né? Então não tem uma forma fixa. A intenção é o quê? É capturar a atenção do leitor ali para aquela questão da ciência. Vamos continuar. A linguagem. A preocupação em traduzir conceitos científicos complexos para o leitor leigo fará com que a linguagem do texto de divulgação científica assuma algumas características bem marcadas. Então, a preocupação na linguagem, né, desse texto é justamente fazer, vamos dizer assim, uma tradução, né, desses termos mais complexos, termos científicos mais complexos, para que um leitor que não conhece, né, aquele termo entenda, né? Faça ali aquela leitura e essa linguagem, então, fique mais clara do texto de divulgação científica, tá bom? A primeira dessas características da linguagem diz respeito ao grau de coloquialidade admitido em textos como esses, tá? Lembra lá que eu falei para vocês que não são admitidos, mas, de alguma forma, isso vai acontecer em um grau menor, né? Não pode ser algo tão exagerado, tá? Vamos continuar. Ao contrário do que acontece em muitos gêneros expositivos, nos quais se observa um uso mais formal da linguagem, os textos de divulgação científica recorrem à linguagem coloquial como uma estratégia para aproximar o leitor dos tópicos abordados. Então, muitas vezes,
esse texto de divulgação científica, ele traz ali uma coloquialidade em uma quantidade menor, justamente como uma estratégia para trazer o leitor, né, trazer o leitor para fazer uma leitura mais tranquila, né? Com tópicos abordados ali dentro da ciência, algo que talvez ele não tenha tanto conhecimento, e uma linguagem coloquial serve como estratégia para trazer, para aproximar esse leitor, tá bom? Nós vamos ver agora, então, um texto de divulgação científica e nós vamos fazer algumas considerações a partir dele, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. O sono no mundo moderno, né? Nós temos aí então o título desse texto. O sono no mundo moderno. Ansiedade, estresse e angústia são alguns dos sintomas ligados a noites mal dormidas. Cientistas demonstram que o contexto sociocultural, a tecnologia e o estilo de vida atuais contribuem significativamente para que ocorram distúrbios do sono, os quais prejudicam o desempenho mental, a segurança e a saúde das pessoas. Recentemente, um artigo da Nature and Science of Sleep, Natureza e Ciência do Sono, março de 2012, sobre os impactos do estilo de vida e desenvolvimentos da tecnologia sobre o sono, trouxe uma revisão bastante interessante sobre os fatores ambientais e comportamentais que interferem no padrão de sono, duração e qualidade, além das consequências reportadas pela ciência nos últimos anos e possíveis tratamentos para as desordens do sono. Vários problemas são causados por escalas de serviço que alternam os turnos durante o dia e noite, por exemplo. Turnos da noite acarretam menor tempo dormindo durante o dia subsequente, sonolência que pode durar até vários dias após a noite de trabalho. A escala acaba tornando também o trabalhador propenso a dormir em serviço, principalmente durante as horas que antecedem a manhã. Pesquisas mostram ainda que as escalas flexíveis de trabalho, como em horários noturnos, aos finais de semana, ou aqueles em que o trabalhador é chamado por telefone a qualquer momento do dia, acarretam piores saúdes mentais, qualidade de sono e bem-estar pessoal que as escalas tradicionais. Em crianças, adolescentes e adultos, outro fator ambiental que tem contribuído para a ocorrência de distúrbios do sono é a exposição às mídias eletrônicas. Olha só, gente, isso é bem interessante, essa parte aí, né, das mídias eletrônicas. A presença de dispositivos midiáticos, televisão ou computador, e ainda o celular, né, no quarto de crianças e adolescentes, demonstrou que os mesmos vão dormir mais tarde e o tempo de sono fica reduzido. Estudos com adultos mostram que, para as mulheres, o tempo aumentado de navegação na internet e o aumento das ligações telefônicas e mensagens SMS para os homens são fatores que aumentam os riscos de desenvolvimento dos distúrbios do sono. Processos fisiológicos e comportamentais de estudo das ciências, como a biologia e a medicina, estão intimamente ligados com o sono. A liberação de hormônios, os ciclos de dormir, acordar e o desenvolvimento de atividades mentais, né, o desempenho, oscilam naturalmente com o ciclo diário e são controlados pelo relógio biológico, localizado no hipotálamo. Sob as condições normais, todos estes processos são controlados pelo ciclo ambiental, claro e escuro, e estão com ele sincronizados. Tendo em vista estes aspectos do mundo moderno, as influências deles sobre o sono e então destes sobre a vida das pessoas, saúde, trabalho e bem-estar, é importante que as empresas atentem para os fatores que afetam a vida dos trabalhadores e até mesmo para o que eles alteram no cotidiano dessas empresas com relação ao sono. Risco de acidentes, aumento dos gastos e diminuição do emprego são alguns exemplos. Risco de acidentes, aumento dos gastos e diminuição do desempenho são alguns exemplos. Quem sabe permitir horários de descanso? Estudos mostram que cochilos de 20 a 40 minutos são suficientes para aumentar a atenção e o desempenho durante a noite. Finalmente, atingir a quantidade ideal de sono
em um ambiente escuro e quieto, evitar também o consumo de bebidas alcoólicas e cafeína são condições essenciais para evitar a insônia e distúrbio do sono consequente delas, certo? Temos um texto, então, de divulgação científica, né, gente? Olha quantas informações nós temos aí que foram colocadas para a gente de uma forma mais leve, né? De uma forma mais entendível, uma forma mais clara e objetiva. Vejam que esse texto ele foi escrito, então, pelo Renato Augusto Corrêa dos Santos, do jornal Biosferas, né? Tá bem aqui essa informação. Então, alguns trechos foram retirados do original pelo site Tudo Sala de Aula. Esse texto aqui, ele é um texto de divulgação científica, né? Ele vai falar o quê? Do distúrbio do sono, né? Nós temos a ansiedade, né? Que causa isso, tem vários outros motivos e ele vai desenrolando aí durante o texto esses motivos. Agora nós vamos dar uma olhadinha numa questão sobre esse texto que nós acabamos de ler, tá bom? E aí, a partir das características que nós vimos, eu gostaria que vocês a partir dessas características que nós vimos agora, eu gostaria que vocês olhassem essa questão junto comigo e a respondessem, tá bom? O texto que você leu é um texto de divulgação científica, certo? Ok. Isso se justifica por sua finalidade ser. Então, qual é a finalidade de um texto de divulgação científica? Pergunto a vocês. Vamos lá, então, à letra A. Apresentar um tema de interesse público visando explicá-lo à luz da ciência? Será que é isso? B. Narrar um acontecimento científico para comprovar uma opinião do leitor? C. Mostrar dados científicos e históricos sobre os efeitos do sono prolongado no Brasil? E D. Relatar fatos e acontecimentos atuais de interesse e importância para a comunidade, né? Será que é a alternativa D? Vejam que a pergunta é um texto de divulgação científica, né, que nós acabamos de ler. E isso se justifica por sua finalidade ser. Qual é a finalidade, então, de um texto de divulgação científica, né? Vamos lá para a letra D. Relatar fatos e acontecimentos atuais de interesse e importância para a comunidade? Acredito que não, isso aqui está mais para uma notícia, né? Ó, fatos e acontecimentos atuais, né? Então a gente já sabe que não é a letra D. A letra C. Mostrar dados científicos e históricos sobre os efeitos do sono prolongado no Brasil? Também não, nós queremos saber a finalidade do texto da divulgação científica, né? O que é que justifica esse texto ser um texto de divulgação científica? Também não é a letra C. A letra B, narrar um acontecimento científico para comprovar uma opinião do leitor. Nós não temos uma narrativa, né, para comprovar uma opinião. Então, logo, também não é a letra B. Sobra o quê? A letra A. Exatamente. Ele se justifica por sua finalidade ser, né? Apresentar um tema de interesse público, estamos falando lá do sono, né? Interesse público, visando explicá-lo o quê? À luz da ciência. É de interesse público e a ciência vai explicar todos os elementos que são trazidos dentro daquele texto. Perfeito? Vamos a mais uma questão? Olha só. O texto foi produzido mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre um tema. Qual o fato que gerou essas pesquisas e posteriormente a publicação do texto, né? Então, a gente tem um texto que foi produzido ali por causa de uma pesquisa, né? Teve aprofundamentos teóricos, foi feita a leitura de autores sobre o tema, né? Foi feito ali, foi buscado informações, né, sobre o tema, e aí a gente tem os resultados das investigações desse tema. Qual é o fato, então, que gerou essas pesquisas e, posteriormente, essa publicação do texto, né? Letra A, o aumento do uso da tecnologia pelos brasileiros. Letra B, o crescente avanço de problemas socioculturais. Letra C, os transtornos relacionados à falta de um bom sono. Ou letra D, os problemas pertinentes ao excesso de trabalho. Isso aqui também está bem facinho, né? Olha só, o aumento do uso da tecnologia pelos brasileiros
Será que esse foi o fato que gerou essa pesquisa, né? E aí depois a gente teve a publicação desse texto? Acredito que não, né? Não foi aí o aumento da tecnologia pelos brasileiros. A gente tem citado, né, o aumento do uso da tecnologia, mas não foi o fato que gerou essa pesquisa, né? A letra B, o crescente avanço de problemas socioculturais? Também não. Isso aqui aparece no texto, mas não é o fato que gerou a pesquisa. Letra C, os transtornos relacionados à falta de um bom sono. Exatamente. A nossa alternativa, então, correta é a letra C. Né? Lembram lá que o texto começa falando da ansiedade, né? Falando do distúrbio de sono. Então, os transtornos relacionados à falta de um bom sono, que é isso que vai discorrer, né? Vai ser discorrido no texto todo, foi o quê? Vamos voltar aqui. O fato que gerou, então, essas pesquisas. Tá? Não é a letra D, os problemas pertinentes ao excesso de trabalho. Também isso aqui aparece no texto, mas não é o fato que gerou a pesquisa. Certo, gente? Então, nós vimos aí, nesse texto de divulgação científica, algo que é muito comum, né, é muito comum no nosso dia a dia, né? A falta de sono. Às vezes você tá com um problema, né? Você tá com algum distúrbio realmente, está com problema de ansiedade e você acaba que não consegue dormir, né? Você fica sem sono. Vejam como isso aí gerou uma pesquisa. Essa pesquisa, né, teve aí um artigo científico publicado e a partir desse artigo científico publicado nós tivemos um texto de divulgação científica, ou seja, um texto que divulgou essa pesquisa para que chegasse de uma forma bem explicadinha, bem clara, bem objetiva para a gente, que foi aí o que nós conseguimos ler então dentro desse texto, né, que eu trouxe para vocês, e a partir das questões que nós vimos também estão relacionadas à questão do nosso texto de divulgação científica. Bom, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais aí, né, sobre os textos de divulgação científica. Viram que nós podemos observar também a questão dos recursos verbais e não verbais que apareceram no texto. Lá no nosso primeiro exemplo, a gente trouxe ali como que pode aparecer, né, os recursos não verbais e os recursos verbais, né, a linguagem que é utilizada, a estrutura que nós temos, né, como que o texto ele vai ser discorrido aí. E a partir dessas características a gente consegue observar, então, consegue distinguir o que é um texto de divulgação científica, tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Eu volto numa outra oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.